Bom dia, leitores do blog. Eu estou tentando fazer um novo formato com gravação em vídeo, um pouco mais leve, um pouco mais improvisado, para a gente fazer umas respostas também mais rápidas, ok? Então vamos primeiro ao primeiro comentário do Rony, que foi colocado no blog, na seção Pergunte tudo o que quiser. Então vamos lá. Olá, Yuzuru, tudo bem? Que ótimas notícias. Tem tantas coisas que queria saber de você sobre astrologia que até fico perdido. Do tipo, como entender melhor as casas derivadas, os planetas nas casas e como eles trazem os assuntos para si. Por exemplo, Saturno na casa 9 em Aquário, também regendo a casa 10. Como ele administraria dois temas? Abraços. Bom, Rony, o primeiro problema é que você não determinou se você está preocupado com astrologia natal ou astrologia horária. Vamos dar um exemplo de astrologia horária para você perceber como a situação funciona em astrologia tradicional, não misturando com a astrologia ocidental moderna. Vamos aqui o mapa, a situação que você falou. Saturno em Aquário regendo o MC, estando na casa 9. Primeiro, como a maioria dos leitores já deve saber, a astrologia horária você sempre tem uma pergunta. A pergunta é que dá o contexto, o resultado da carta. Vamos pegar essa carta especificamente. Ascendente em 25 de Touro. Qual é a pergunta? Eu não sei. Enquanto eu não tiver pergunta, a carta não existe. Vamos supor, então, que a pergunta fosse sobre saúde. O regente, então, da saúde é o regente de Touro, Vênus. Vênus está em Capricórnio. O dispositor de Vênus sendo Saturno significaria a causa do problema que Vênus está sofrendo. Então, por exemplo, vamos supor que fosse problemas intestinais. A pessoa pergunta por que estou com tantos problemas intestinais. Então, a culpa dos problemas intestinais é Saturno e, por sua vez, representado por um excesso de elemento ar. Vamos pegar outro exemplo. Onde está meu brinco? Onde está a minha bolsa roubada? Onde está um livro? Objetos perdidos são regidos pela casa 2. A casa 2 está em Gêmeos, regente de Gêmeos, Mercúrio. Como a astrologia tradicional vê Mercúrio? Como a astrologia horária veria? Mercúrio, representando a casa 2, representa o objeto perdido, vamos supor um livro. Ele está em Aquário. O livro estando em Aquário representa um local ou uma direção, um ambiente. Então, por exemplo, Mercúrio poderia ser um ambiente muito utilizado na casa, poderia ser a direção oeste. Está conjunto com Saturno. Não necessariamente significa nada. Pode significar, por exemplo, que está perto de um relógio velho que você tem em sua casa. Note que neste aspecto o fato de Saturno reger a 9 não importa absolutamente porque a nossa pergunta não foi sobre Saturno. Essa é uma característica típica da astrologia horária. Por exemplo, se estivéssemos falando sobre filhos, o aspecto principal novamente seria de Mercúrio. Se estivéssemos falando sobre, por exemplo, uma parceria ou alguma coisa romântica, nossa ênfase seria sobre a casa 7, regida por Marte. Vamos supor que na astrologia horária estamos falando sobre profissão. Daí nós temos que a profissão é regida por Saturno e estando na casa 9. Vamos supor que uma pergunta sobre profissão. Vamos supor que o querente queira saber: vou ser demitido? A resposta: não. Não temos nenhum motivo para supor uma demissão. Veja, o MC, aqui não dá para ver, está em 18 de Aquário.
é um signo fixo. Ele não está no final, ele não está em queda, não tem uma coisa que implica uma saída. O regente de Saturno, o regente do MC Saturno, que está em um signo fixo, está digno em seu próprio signo. A única coisa é que ele está cadente. Então, estando cadente na casa 9, para uma pergunta sobre profissão, ele implica numa queda. Misturando as duas indicações, você tem uma imagem de alguém que está sendo queimado, alguém que está perdendo status na profissão ou no emprego, mas que ainda se mantém por causa de sua fixadez. Ele está fixo no signo de Aquário e, portanto, ele não vai para lugar nenhum, apesar de não estar mais numa posição de poder. Ok, Rony? Essa seria, por exemplo, um exemplo de interpretação. Uma interpretação totalmente diferente é: vou viajar? Vamos supor que a pessoa tivesse perguntado: vou viajar ou vou... É um assunto da casa 9. 9 regida por Saturno. Saturno na casa da viagem, em signo fixo. Daí nós temos que interpretação. 1. Se você tem dúvidas de se vai viajar, Vênus está no signo de Saturno, está se movendo, mas o próprio Saturno é um que tipo não gosta tanto de viajar. Então aí teríamos uma questão um pouco ambígua que teria que verificar, pensar um pouco. Vamos colocar mais, por exemplo, na questão da viagem, nós temos um Marte aqui na cúspide da casa 9, seria provavelmente uma viagem com alguns problemas causados por Marte, quer ela visse a acontecer ou não. Vamos passar por um outro tipo de exemplo. Eu quero entrar numa faculdade de psicologia. É uma boa faculdade? Será que eu vou me encaixar bem? Nós teríamos então Vênus se aproximando da cúspide da casa 9, regida por Saturno. Saturno em um bom signo, conjunto a Mercúrio de sabedoria. Seria uma boa indicação para uma faculdade. Tudo bem, Rony? Essa é assim que funciona as questões de astrologia horária. Casas derivadas. Vamos pensar. Todas as casas derivadas são pensadas em astrologia horária. Então, voltando ao nosso exemplo de profissão. Saturno rege o MC, certo? Onde ele está? Ele está na casa 9. Nossa questão é sobre carreira. O que é a casa 9 a partir da casa 10? A casa 9 a partir da casa 10 é a queda, é a 12 a partir da 10. Isso implica que a casa 9, apesar de ser uma casa positiva, apesar de ser uma casa ligada a estudo, a viagem e a coisas em gerais positivas, um planeta na casa 9, geralmente ele não é adequado para assuntos profissionais, certo? No caso da astrologia horária ou qualquer pergunta relacionada à casa 10, o planeta situado na casa 9, ele vai ser negativo para casa 10. O mesmo acontecendo, por exemplo, para a casa 3, que é a 6 da 10, em menos grau, e em maior grau, a casa 8, a partir da 10. Ok, Rony. Mesma coisa, por exemplo, se eu estou falando sobre uma viagem, o regente da viagem na casa 8. Não só a 8 já é negativa, como ela também seria a 12 da 9, certo? Pais, eu estou perguntando sobre a saúde de meu pai, aqui regido pelo Sol, regente de Leão. Este, na casa 3, seria muito problemático para seu estado geral
de saúde. Tudo bem, Rony? Então, último comentário. Como colocar isso em astrologia natal? A astrologia natal é a soma de todas essas técnicas que a gente já viu, dividida por técnicas de período. Então, a questão não é tanto quanto usar. A questão principal na astrologia natal é que você não tem uma pergunta. Na astrologia horária, como a gente acabou de ver, a gente tem várias perguntas. Pode ser perguntas sobre saúde, objetos perdidos, amor, pais, familiares, viagens, estudos, trabalho. Na astrologia natal nós não temos isso. Então o que nós temos? Nós temos que analisar assunto por assunto. Então lembre-se, Rony, a gente não analisa planetas e a gente não analisa casas em astrologia natal. A gente analisa por tema. Então, o mesmo planeta que pode ser muito positivo no caso do tema natal de trabalho, pode ser muito, ou melhor, vamos supor que, que este fosse um tema natal. Nós estamos analisando o tema de viagens. Neste tema, Saturno pode ser extremamente positivo para temas como viagem, aprendizado e desenvolvimento espiritual. E este mesmo Saturno pode ser muito negativo para os temas de trabalho e ascensão social. Ok, Rony? Espero que tenha dado para para responder um pouco sua dúvida e espero que ajude. Ok? Tchau, tchau.